E aí galera, essa é a nossa análise do Samsung Galaxy J5 Prime, que é a aposta da empresa coreana para o mercado de smartphones mais buscado aqui no Brasil, o de aparelhos de até R$1.000. Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está querendo saber duas coisas. O que esse aparelho tem de interessante e como é que é o desempenho dele com relação à faixa de preço. Bom, a resposta resumida é que ele tem um sensor de digitais que funciona muito bem, mas que o desempenho dele só serve para fazer o básico, não vai muito além disso. Então se você quer um aparelho para jogos mais pesados ou aplicativos mais complexos, esse não é o Android que você está procurando. Mas vem comigo que eu explico. Por mais que o processador do J5 Prime tenha ficado um pouco mais poderoso que o do antecessor direto, que é o Galaxy J5 Metal, o progresso não foi muito grande não. A Samsung continuou apostando em um chip quad-core e o clock aumentou só para 1,4 GHz, o que não é o bastante para oferecer um desempenho liso o tempo todo. Realmente não parecia que esse era o caso quando eu estava só usando o smartphone para trocar algumas mensagens e mexer em alguns aplicativos do sistema. O espaço interno de 32 GB é o suficiente para isso, mas fica um pouco melhor sabendo que dá para expandir o cartão microSD. Na maior parte do tempo, o Galaxy J5 Prime fez tudo o que eu queria sem sofrer com engasgo, mas isso não durou muito tempo não. O primeiro mau sinal aconteceu enquanto eu estava usando o aplicativo do Facebook, que deu umas boas travadas num dia que eu estava vendo uns vídeos. Tudo bem que isso não acontece o tempo todo, mas ter rolado num smartphone novinho é algo bem esquisito. Imagina como é que esse aparelho vai estar depois de 1 ou 2 anos de uso. A coisa ficou bem mais visível na hora dos jogos. Games pesados só rodaram com os gráficos na pior qualidade possível e mesmo assim ainda sofreram bastante com queda de desempenho, engasgo e alguns travamentos até. Ou seja, com o J5 Prime você vai ter que se contentar mesmo com os títulos mais básicos, que nem um Candy Crush da vida. E até ele vai dar umas engasgadinhas de leve de vez em quando. Bom, deixando esse desempenho sofrido um pouco de lado e falando de outro ponto que decepcionou um pouco no J5 Prime, a gente vai falar um pouco do sistema operacional. Em pleno 2017, um celular vir com Android Marshmallow já não seria muito bom, mas no caso da TouchWiz da Samsung isso é um pouco pior. É estranho que a Samsung tenha trazido a interface antiga para o aparelho, mesmo depois de ter levado uma versão bem melhor do Marshmallow para os Galaxy A5 e A7 desse ano. É um retrocesso que é difícil de entender, mas talvez até explique alguns dos problemas de desempenho que eu falei aqui. O jeito é torcer para chegar logo uma atualização para o Nougat e rezar para que isso deixe o sistema operacional um pouco mais ágil e mais agradável de usar. Ok, então o desempenho piorou e a interface retrocedeu. Será que tem alguma coisa que o J5 Prime fez melhor do que no ano passado? Tem sim. Por mais que o J5 do ano passado se chamasse metal, só as laterais dele eram feitas desse material e a traseira era feita de plástico. Agora que o nome mudou para Prime é que a Samsung resolveu fazer o corpo inteiro do aparelho de alumínio. O estilo do smartphone continua seguindo as mesmas linhas gerais do design da Samsung, mas o corpo inteiro de alumínio tem um visual um pouco mais elegante que o antecessor. A pegada também é bem confortável e o aparelho não é escorregadio. E não dá para negar que o celular parece bem mais resistente. Indo para a tela, o Galaxy J5 Prime não veio com o painel Super AMOLED da Samsung, mas sim com o PLS TFT de 5 polegadas. Por mais que a qualidade da reprodução de cores não seja das melhores, ela até que pareceu boa para mim na maior parte do tempo. E a mesma coisa vale para o nível de contraste e a força do brilho. O que mais me incomodou aqui foi realmente a resolução da tela ser só HD, enquanto já dá para encontrar muitos celulares com display Full HD na mesma faixa de preço. É o caso, por exemplo, do Moto G5, que custa a mesma coisa que o J5 Prime, e até do próprio J7 Prime, que é só um pouquinho mais caro. Agora vamos falar das câmeras, que até evoluíram com relação ao modelo do ano passado, mas não muito. A definição da câmera traseira continua sendo 13 megapixels, o que garante um bom nível de detalhe em imagens em lugares bem iluminados. As fotos tiradas em lugares abertos saem bem legais para quem só quer postar nas redes sociais, por exemplo, mas lugares com as cores um pouco mais suaves acabam ficando bem esbranquiçados. Já em ambientes escuros, aí as fotos ficam um pouco ruinzinhas. A câmera frontal teve bons resultados nas selfies feitas com luz do sol. Só que se você for para um ambiente interno mesmo bem iluminado, aí você já vai ver um pouco de ruído. E no caso de lugares escuros, o resultado é simplesmente ruim. Sério, nem o flash frontal vai ajudar muito. Nos vídeos, a resolução Full HD dá um bom nível de detalhes, mas as cores continuam parecendo mais fracas do que deveriam ser. Seguindo agora para a bateria, esse é outro ponto em que o J5 Prime não se destaca. Nos nossos testes de estresse, o celular aguentou umas 7 horas e 41 minutos de reprodução contínua de vídeo. Esse não é o pior resultado que a gente já viu, mas também está longe de ser um dos melhores. Em todo caso, também não é como se fosse um aparelho indicado para o uso intenso, né? A verdade é que o público que vai comprar o Galaxy J5 Prime provavelmente vai usar o celular só algumas vezes por dia para dar uma olhada no Facebook e no WhatsApp, e para isso a bateria até que aguenta o dia inteiro. Mas eu preciso avisar, a recarga demora pelo menos umas 2 horas e meia para ir de 0 a 100. Uma coisa legal que vale a pena mencionar sobre o Galaxy J5 Prime é que o sensor de digitais dele vem numa posição boa, bem na frente do celular. O desbloqueio da tela também é rápido e funciona mesmo com a tela apagada, o que é bem melhor do que em alguns celulares chineses, por exemplo. A saída de som é na lateral do aparelho, que não é muito a posição ideal,
mas é melhor do que se fosse embaixo, um pouquinho mais difícil de tampar nesse caso. Além disso, o volume até consegue chegar a níveis altos, mas acaba distorcendo um pouco o som. Mesmo considerando que o Galaxy J5 Prime é um aparelho voltado para quem quer um celular mais básico, a quantidade de pontos negativos é simplesmente grande demais. Tudo bem que nem tudo é completamente ruim, ele até tem uns pontos legais, que nem o design, que melhorou bastante de um ano pra cá. Mas o quesito desempenho, que é algo bem importante, realmente deixou muito a desejar para um aparelho que custa R$1.000. Se a gente considerar que dá para encontrar aparelhos bem melhores em praticamente todos os quesitos na mesma faixa de preço, que nem o caso do Moto G5 e do Lenovo Vibe K6 Plus, por exemplo, aí o Galaxy J5 Prime acaba não valendo a pena nem mesmo para quem é muito fã da Samsung. E aí, o que você achou do Galaxy J5 Prime? Manda sua opinião aí nos comentários e aproveita para deixar qualquer dúvida que tiver sobrado, que eu vou responder assim que possível. Se mesmo depois de tudo isso você ainda tiver a fim de comprar o aparelho, é só olhar a descrição que a gente vai botar alguns links com preços bacanas. Aproveita para deixar sua curtida no vídeo e se inscrever no canal se você quiser sempre ficar por dentro das novidades da tecnologia. Eu vejo vocês na próxima!